Bom, então iremos fazer agora mais uma leitura e dar início a uma série de leituras, porque são leituras um pouco mais extensas, dos discursos edificantes de Soren Kierkegaard. Olha só, aqui, tradução de Álvaro Valls e Else Hagelung. O Soren Kierkegaard, Discursos Edificantes em Diversos Espíritos, de 1847. O que aprendemos dos lírios do campo e das aves do céu. O Evangelho dos Sofrimentos. Então, textos realmente edificantes e de um lirismo exuberante. Uma coisa magistral, genial, escrita pelo Kierkegaard. Então, aqui, a apresentação do Álvaro Valls, segunda sessão dos discursos edificantes em diversos espíritos. Então vamos agora para o que aprendemos dos lírios do campo e das aves do céu. O que aprendemos dos lírios do campo e das aves do céu. Então, 3 discursos por Soren Kierkegaard, Copenhague, 1847. Então, o título dinamarquês, eu não sei dinamarquês, é muito difícil. Então, a tradução aqui, o português, o filósofo dinamarquês, e aqui um escrito de cunho mais teológico, exortativo, demonstrativo, edificante mesmo. Prefácio. Ele escreve assim: embora este pequeno livro seja sem a autoridade do mestre, supérfluo, insignificante, como o lírio e o pássaro, quem dera fosse assim. Ele espera, contudo, ao encontrar a única coisa que procura, um bom lugar, encontrar o significado da apropriação para aquele indivíduo que eu, com alegria e gratidão, chamo de meu leitor. Embora este pequeno livro seja sem a autoridade do mestre, supérfluo, insignificante, como o lírio e o pássaro, quem dera fosse assim. Ele espera, contudo, ao encontrar a única coisa que procura, um bom lugar, encontrar o significado da apropriação para aquele indivíduo que eu, com alegria e gratidão, chamo de meu leitor. Soren Kierkegaard. Aqui está uma oração também. Ele diz: Pai Celestial, de ti só vêm dádivas boas e perfeitas. Se tu nomeias alguém como mestre para os homens, como conselheiro para o preocupado, também tem de ser proveitoso perseguir sua orientação e sabedoria. Concede então que o preocupado possa aprender dos mestres, incumbidos divinamente, dos lírios do campo e das aves do céu. Amém. Pai Celestial, de ti só vêm dádivas boas e perfeitas. Se tu nomeias alguém como mestre para os homens, como conselheiro para o preocupado, também tem de ser proveitoso perseguir sua orientação e sabedoria. Concede então que o preocupado possa aprender dos mestres, incumbidos divinamente, dos lírios do campo e das aves do céu. Este Santo Evangelho é escrito pelo evangelista Mateus, capítulo 6, versículos 24 até o final. Ninguém pode servir a 2 senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Aprendei dos lírios do campo como crescem, e não trabalham nem fiam. E no entanto eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno,
Não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso não andeis preocupados, dizendo que iremos comer, ou que iremos beber, ou que iremos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. O vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Quem não conheceu este santo evangelho desde a sua mais tenra infância e não se alegrou muitas vezes com esta boa nova? E contudo, esta não é uma boa nova pura e simplesmente. Ela tem uma propriedade essencial que bem propriamente faz dela um evangelho, ou seja, que se dirige ao que está preocupado. Sim, em cada linha do evangelho preocupado é fácil reconhecer que o discurso não é para os sadios, para os fortes, não é para os afortunados, porém para os preocupados. Oh, é tão perceptível que a boa nova faz ela mesma o que ela diz que Deus faz. Acolhe para si os aflitos e assume o cuidado deles, da maneira correta. Ai, isto de certo se faz necessário, pois todo aquele que tem pesar, e em especial quanto mais profunda e longamente este penetra na alma, ou quanto mais longamente penetra a fundo nela, talvez também sirva de tentação para impacientemente recusar-se a ouvir o discurso humano sobre consolo e esperança. Quiçá o pesaroso não tenha razão, talvez seja demasiado impaciente, quando lhe parece ser assim, que nenhum homem possa lhe falar de modo adequado ao seu pesar, pois o afortunado não o compreende. O forte parece elevar-se acima dele ao consolá-lo. O outro preocupado apenas aumenta-lhe o pesar com a sua contribuição. Quando as coisas estão assim, é melhor, portanto, procurar para si outros mestres, cujo discurso não seja um mal-entendido, cujo encorajamento não contenha nenhuma censura oculta, cujo olhar não julgue ou condene, cujo consolo não inflame ao invés de acalmar. Para tais mestres, o evangelho preocupado orienta o pesaroso, aos lírios do campo e às aves do céu. Junto a estes modestos mestres, a quem a gente nem paga com dinheiro nem com humilhações, não há mal-entendido possível, pois eles se calam, por cuidado para com o aflito. E todo mal-entendido surge sempre com o discurso, compreendido mais de perto que o discurso, especialmente o diálogo, contém uma comparação, que quando o afortunado diz ao aflito, se alegre, aí a sentença inclui ao mesmo tempo, como eu o sou. E quando o forte diz, ser forte, aí subentende, como eu o sou. Mas o silêncio honra a aflição e honra o aflito. Como os amigos de Jó, que por reverência sentavam-se calados junto ao sofredor e o apoiavam honrosamente. E no entanto olhavam afinal para ele. Mas isto que um homem olhe para o outro contém outra vez uma comparação. Para tais mestres, o evangelho preocupado orienta o pesaroso aos lírios do campo e às aves do céu. Junto a estes modestos mestres, a quem a gente nem paga com dinheiro nem com humilhações, não há mal-entendidos possível, pois eles se calam, por cuidado para com o aflito. E todo mal-entendido surge sempre com o discurso, compreendido mais de perto que o discurso, especialmente o diálogo, contém uma comparação que quando o afortunado diz ao aflito, se alegre, aí a sentença inclui ao mesmo tempo, como eu o sou. E quando o forte diz, ser forte, aí se subentende, como eu o sou. Mas o silêncio honra a aflição e honra o aflito, como os amigos de Jó, que por reverência sentavam-se calados junto ao sofredor e o apoiavam honrosamente. E no entanto olhavam, afinal, para ele. Mas isto que um homem olhe para o outro, contém outra vez uma comparação. Os silenciosos amigos não comparavam Jó com eles mesmos. Isto só aconteceu quando romperam a honra.
em que calados o apoiavam, e o silêncio, para com discurso se abaterem sobre o sofredor. Mas suas presenças provocaram Jó a se comparar consigo mesmo. Com efeito, desta maneira, nenhum homem pode estar presente, mesmo que ele se cale, que sua presença comparativamente não signifique absolutamente nada. No máximo, uma criança pode fazê-lo, que aliás tem também alguma semelhança com os lírios do campo e com as aves do céu. Quantas vezes um sofredor não reconheceu e percebeu comovido que quando somente uma criança está presente, não há propriamente ninguém presente. E agora então o lírio do campo. Por mais abundante que seja o seu sustento, ele não compara seu bem-estar com a pobreza de alguém. Por mais despreocupado que esteja em sua formosura, ele não se compara nem com Salomão, nem com o mais miserável de todos. E por mais que a ave saia voejando ligeiro pelas nuvens, ela não compara seu voo tão leve com o caminhar tão pesaroso do aflito. Se o pássaro, mais rico do que aquele que tem cheios os seus celeiros, não recolhe no celeiro, ele não compara sua rica independência com o que sofre sob a necessidade, que ajunta em vão. Não, lá onde o lírio floresce formosamente, no campo, lá onde o pássaro está livremente em casa, sob o céu, caso se procure consolo, lá há um silêncio ininterrupto, lá não há ninguém presente, lá tudo é apenas persuasão. Lá tudo é apenas persuasão. Todavia, as coisas só são assim se o preocupado realmente atenta aos lírios e às aves. Pensando neles e em suas vidas, esquece de si mesmo. Enquanto neste esquecimento de si aprende deles, por si mesmo, imperceptivelmente algo sobre si mesmo. Imperceptivelmente, pois ali só há silêncio, não há ninguém presente. O aflito está livre de todo e qualquer saber compartilhado, exceto o de Deus, o seu próprio e o dos lírios. Vamos então refletir neste discurso de que modo o preocupado, ao olhar bem para os lírios do campo e para as aves do céu, aprende a contentar-se em ser homem. Então, vamos então refletir neste discurso de que modo o preocupado, ao olhar bem para os lírios do campo e para as aves do céu, aprende a contentar-se em ser homem. Observai os lírios do campo, observa-os. Isto quer dizer, presta atenção a eles, torna-os objetos, não de uma olhada fugaz de passagem, mas de tua observação. Por isso esta expressão é utilizada ali, como o pastor costuma empregá-la no mais sério e solene dos contextos. Quando ele diz, vamos, nesta hora de devoção, observar isto e aquilo. Tão solene é a exigência e o convite. Muitos vivem talvez na cidade grande e nunca veem os lírios. Muitos vivem talvez na campanha e passam por eles diariamente indiferentes. Ai, quantos há, quiçá, que os observam bem conforme a recomendação do Evangelho. Ai, quantos há, quiçá, que os observam bem conforme a recomendação do Evangelho. Os lírios do campo, pois, não se trata das plantas raras que um jardineiro amorosamente cultiva em seu jardim e que são observadas pelos expertos. Não vai até o campo, lá onde ninguém se desvela pelos lírios abandonados, e onde fica tão patente que eles não estão abandonados. Como é que esta exigência não seria convidativa para o preocupado? Ai, afinal, também ele, como o lírio abandonado, está abandonado, desconhecido, negligenciado, sem o cuidado humano, até que, ao observar bem o lírio, compreenda que não está abandonado. Aqui, referência a expressões que o bispo Münster utilizava em sua pregação dominical, quando ele diz, vamos, nesta hora de devoção, observar isto e aquilo. O aflito vai então ao campo e para junto aos lírios,
não como o faz de certo a criança feliz, nem como um adulto senil, que corre por aí para encontrar o mais bonito, para satisfazer a curiosidade ao encontrar o mais raro. Não, com tranquila solenidade observa-os, vê como eles ficam parados lá, em multidão numerosa, colorida, um tão bem quanto o outro, como eles crescem. Ora, como eles crescem, ele propriamente não vê, pois afinal é como diz o provérbio, a gente não pode ver a grama crescer, e não obstante ele vê de que modo crescem, ou justamente porque o modo como eles crescem lhe é inconcebível. Ele vê que tem de haver alguém que os conheça com tanta exatidão como o jardineiro conhece as plantas raras. Alguém que diariamente se ocupa deles, de manhã e de noite, tal como o jardineiro se ocupa das plantas raras. Alguém que lhes proporciona incremento. É provável que seja também o mesmo alguém que proporciona incremento às plantas raras do jardineiro, só que essas tão facilmente provocam um mal-entendido por causa do jardineiro. Os lírios abandonados, por outro lado, os lírios comuns, lírios do campo, não ocasionam ao observador nenhum mal-entendido, pois lá onde o jardineiro é visível, lá onde não se poupam esforços nem custos para cultivar plantas raras para o homem rico, parece que talvez dê para compreender melhor que elas cresçam. Mas ao contrário, no campo onde ninguém se preocupa com os lírios, de que modo eles podem lá crescer? E no entanto eles crescem. Mas então os pobres lírios de certo têm de trabalhar eles mesmos com tanto mais rigor. Não, eles não trabalham. São somente as flores raras a que estão ligadas a tanto trabalho para que possam chegar a crescer. Lá onde o tapete é mais precioso que o dos salões dos reis, lá não se trabalha. Enquanto o olhar do observador se diverte e se refrigera com a visão, sua alma não deve se preocupar com o pensamento sobre de que modo os pobres coitados dos lírios têm de trabalhar e labutar para conseguir tapete tão bonito. Então, aqui. Lá onde o tapete é mais precioso que o dos salões dos reis, lá não se trabalha. Enquanto o olhar do observador se diverte e se refrigera com a visão, sua alma não deve se preocupar com o pensamento sobre de que modo os pobres coitados dos lírios têm de trabalhar e labutar para conseguir tapete tão bonito. Só em relação ao produto da habilidade artística humana as coisas são assim, que o olhar, enquanto se deslumbra pelo esplendor do trabalho, enche-se de lágrimas com o pensamento nos sofrimentos da coitada da mulher rendeira. Os lírios não trabalham, não fiam, não se encarregam propriamente de outra coisa senão de se enfeitar, ou ainda melhor, de estar enfeitados. Tal como na passagem anterior do Evangelho, onde se fala dos pássaros, quando se diz, eles não semeiam, não colhem nem juntam nos celeiros. Assim também se refere ao trabalho do homem para sustentar a si e aos seus. Assim contém essas palavras sobre os lírios. Eles não trabalham, não fiam. Também uma alusão ao trabalho da mulher. A mulher fica em casa, não sai para a rua a fim de buscar as coisas necessárias para a vida. Ela permanece no lar, costura e fia. Busca manter tudo tão enfeitado quanto possível. Sua ocupação cotidiana, seu trabalho aplicado está mais próximo do esmero. Assim também o lírio. Ele fica em casa, não sai de seu lugar, mas não trabalha, não fia, só se enfeita ou melhor ainda, está enfeitado. Se o lírio devesse ter alguma preocupação, então não seria com o sustento, como porém poderia parecer que o pássaro a tem, já que este voa numa área tão vasta e tão larga e recolhe alimento? Não, a preocupação do lírio poderia estar à maneira feminina em relação com o estar ou não estar enfeitada também agora. Mas ele está sem preocupação.
Pois enfeitado ele está, com certeza. Sim, o observador não pode deixar ficar. Ele se curva para um lírio qualquer. Ele toma o primeiro que alcança. Eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Observa-o então minuciosamente e de perto, e ainda que o seu espírito estivesse inquieto, ai, tal como um espírito humano pode estar inquieto, e ainda que seu coração batesse impetuosamente, ai, tal como um coração humano pode fazê-lo, ele se entrega inteiramente à tranquilidade, tão somente para observar este lírio. Quanto mais exatamente olha, mais se surpreende com sua formosura e sua engenhosa formação, pois só em relação com o produto da habilidade artística humana vive que quanto mais minuciosamente se olha, mais falhas e imperfeições se descobrem, e vige que se aguças o teu olhar com a lente esmerilhada artisticamente, aí tu mesmo enxergas no interior do mais fino tecido as malhas rudes. Ai, é como se um homem para sua própria humilhação fizesse a descoberta naquilo de que se orgulhava, quando aprendeu a polir artificialmente o vidro, de modo a aumentar o objeto. Então ele descobriu, com a ajuda da lente de aumento, que mesmo o mais perfeito dos trabalhos humanos é rude e imperfeito. Mas a descoberta, que humilhava o ser humano, reverenciava a Deus, pois jamais alguém descobriu, com a ajuda da lupa, que o lírio ficava menos formoso, menos engenhoso. Pelo contrário, mostrou ser ainda mais e mais formoso, mais e mais engenhoso. Sim, a descoberta honrava a Deus, como toda e qualquer descoberta deve fazê-lo, pois só em relação a um artista humano vale que aquele que o conhece com mais exatidão, mais de perto e no uso diário, vê afinal que ele não é tão grande. Em relação com o artista que fia o tapete no campo e causa a formosura do lírio, vale que a surpresa aumenta com a proximidade, que a distância da adoração cresce com a aproximação a ele. Assim o aflito que foi até os lírios com sua tristeza, para entre eles, no campo, surpreso pela formosura do lírio que ele observa. Ele apanhou o primeiro que viu, não fez nenhuma escolha, simplesmente nem lhe ocorre que devesse haver algum único lírio, tampouco como uma palha no campo, da qual não valesse que nem mesmo Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Suposto que o lírio pudesse falar, aí ele não diria para o aflito: por que te surpreendes desta maneira a meu respeito? Acaso o fato de ser homem não seria tão igualmente glorioso? Não valeria este respeito que mesmo Salomão em toda a sua glória nada é em comparação com aquele que cada ser humano é, com aquilo que cada ser humano é, por ser homem, de modo que Salomão, para ser o mais glorioso de todos, como ele o é, e ter consciência disto, teria de despojar-se de todo o seu esplendor e ser meramente um ser humano. Acaso o que vale para mim, pobre coitado, não haveria de valer para o ser um homem, que é, afinal de contas, o prodígio da criação? Contudo, o lírio não pode falar, mas justamente porque não pode falar, justo porque lá fora tudo é silêncio e não há ninguém presente, por isso justamente é o aflito. Se ele fala e se fala com o lírio, neste caso, é ele que fala consigo mesmo. Sim, aos poucos ele descobre que fala sobre si mesmo, que aquilo que ele diz sobre o lírio, ele diz sobre si mesmo. Não é o lírio que o diz, ele não sabe falar, nem é algum outro homem que o diz para ele. Pois com o outro homem chega-se afinal tão depressa e facilmente ao pensamento inquieto da comparação. Entre os lírios, o preocupado é só um ser humano e, satisfeito com ser um homem. Pois bem no mesmo sentido em que o lírio é lírio, inteiramente no mesmo sentido ele é ser humano, apesar de todas as suas preocupações como ser humano. E inteiramente no mesmo sentido como o lírio, sem trabalhar e sem fiar, é mais bela do que a glória de Salomão. Bem no mesmo sentido é também o ser humano, sem trabalhar, sem fiar, sem nada de meritório de sua parte,
ao ser humano é mais glorioso do que a glória de Salomão. Não está dito no Evangelho de jeito nenhum que o lírio é mais glorioso do que Salomão. Não, ali está escrito que ele está mais bem vestido do que Salomão em toda a sua glória. Mas no trato contínuo com os humanos, na variada diversidade e em seus diversos contatos, esquece-se com a frenética ou preocupada inventividade da comparação o que significa ser um humano. A gente o esquece devido à adversidade entre um homem e outro. Mas no campo, junto aos lírios, onde o céu se arqueia lá no alto, como sobre um dominador, livremente, como a respiração está lá fora, onde os grandes pensamentos das nuvens dispersam tudo o que é acanhado. Lá o preocupado é o único ser humano que aprende dos lírios o que ele talvez não poderia aprender de um outro ser humano. Mas no campo, junto aos lírios, onde o céu se arqueia lá no alto, como sobre um dominador, livremente, como a respiração está lá fora, onde os grandes pensamentos das nuvens dispersam tudo o que é acanhado. Lá o preocupado é o único ser humano que aprende dos lírios o que ele talvez não poderia aprender de um outro ser humano. Observai os lírios do campo. Quão breve, quão solene, quão equiparador é este discurso sobre os lírios. Não há vestígios de ideia, não se murmura nem o mínimo sobre a possibilidade de haver alguma diferença entre um lírio e outro. Trata-se de todos eles e de cada um enquanto único. Trata-se de todos de maneira igual. Os lírios. Quiçá alguém vá achar que é estranho, porém, e seja exigir demais que a linguagem humana deva imiscuir-se nas diferenças dos lírios entre si e suas possíveis preocupações, ocasionadas pela diferença. Quiçá alguém venha a achar. Tais diferenças e tais preocupações não são dignas de atenção. Vamos ver se nos entendemos. O que se quer dizer é que para os lírios não vale a pena prestar atenção a tais preocupações, isto é, que os lírios deveriam ser tão razoáveis que nem prestassem atenção a tais coisas. Ou bem, o que se quer dizer é que fica abaixo da dignidade do ser humano importar-se com as possíveis preocupações dos lírios, porque com efeito o ser humano é ser humano e não é lírio. Isto quer dizer, tais preocupações são em si e por si irrazoáveis, e por isso não vale a pena atentar nelas, indiferentemente se são os ingênuos lírios ou os seres humanos racionais os que as têm. Ou então a preocupação essencialmente igual é outra quando o lírio a tem, que não aquela quando o ser humano a tem, de modo que seja tolo da parte do lírio preocupar-se com tais coisas, mas não seja tolo quando se trata de um ser humano. Com efeito, se os lírios tivessem realmente tais preocupações, e o autor do discurso fosse da opinião de que a preocupação essencialmente igual tivesse grande importância em relação a um ser humano, assim não seria sabedoria ou solidariedade, mas amor humano a si mesmo. O que poderia falar com tal brevidade e de modo tão frio sobre os coitados dos lírios, de modo tão nobre sobre as pequenas tristezas dos lírios, com tanta distinção ao chamá-las pequenas tristezas, que não são dignas de atenção. Suposto que fosse então assim, que houvesse diferenças entre os lírios, uns dos outros, que em seu mundo minúsculo correspondessem às diferenças humanas, suposto que estas diferenças ocupassem e preocupassem os lírios, tanto quanto os homens, e suposto então que em verdade fosse verdadeiro o que ficou dito, tais diferenças e tais preocupações não são dignas de atenção. Vamos meditar sobre este assunto mais de perto. E dado que o preocupado que saiu a ver os lírios no campo, sim, justamente desejando evitar toda comparação com outros homens, dado que tanto desgostava que algum outro ser humano falasse com ele sobre sua aflição, então este discurso há de respeitar sua preocupação. Não falarei de um outro ser humano, nem sobre algum ser humano preocupado, mas prefiro falar sobre o lírio preocupado. Era uma vez um lírio que cresceu num lugar afastado junto a um regato que corria, e era bem conhecido de algumas urtigas.
mais um punhado de outras florezinhas na vizinhança. O lírio estava, segundo as verazes palavras do Evangelho, vestido mais formosamente do que Salomão em sua glória. Além disso, sem preocupações e alegre enquanto durava o dia. Despercebida e vividamente o tempo passava, como a água corrente do riacho, que cantarolava e desaparecia. Ocorreu, porém, que um dia chegou um passarinho e visitou o lírio. Retornou no outro dia, ficou fora vários dias, até que outra vez retornou, o que pareceu ao lírio estranho e inexplicável. Inexplicável que o pássaro não permanecesse no mesmo lugar, tal como as florezinhas. Estranho que o pássaro pudesse ter tais caprichos. Mas como ocorre tão frequentemente, ocorreu também com o lírio que, justamente por causa disto, ele se apaixonou cada vez mais pelo pássaro, por ter ele tais caprichos. Este passarinho era um pássaro malvado. Ao invés de se colocar no lugar do lírio, ao invés de se alegrar com a sua formosura e se alegrar com ele em sua felicidade inocente, o pássaro queria fazer-se de importante, sentindo sua liberdade e fazendo o lírio sentir sua amarração. E não só isto, mas o pássaro era também conversador e contava de coisas soltas e firmes, verdadeiras e falsas, de como em outros lugares havia, em grande quantidade, lírios magníficos totalmente diferentes, onde havia uma alegria e uma animação, um perfume, uma riqueza de cores, um canto de pássaros que excedia toda descrição. Assim contava o pássaro, e cada uma de suas narrativas costumava acabar com uma observação que para o lírio era humilhante, de que este, em comparação com tal glória, não era nada, que era tão insignificante que até se levantava a questão de com que direito ele de fato se chamava lírio. Assim o lírio foi ficando preocupado. Quanto mais escutava o pássaro, tanto mais preocupado ficava. Não mais dormia tranquilo à noite e não mais acordava alegre pela manhã. Sentia-se preso e amarrado. Achava tedioso o correr da água do regato o dia todo. Começava agora a se ocupar consigo mesmo e com as condições de sua vida em autoaflição, o dia inteiro. Pode até ser bem bom, dizia ele para si mesmo, de vez em quando, para variar, escutar o correr da água do riacho. Mas entre dia e saidia ouvir a mesma coisa eternamente é afinal demasiado enfadonho. Pode talvez até ser agradável, dizia para si mesmo, de vez em quando estar num lugar afastado e solitário, mas assim, por toda a vida, ficar esquecido e estar-se em companhia ou na companhia das urtigas ardidas, que afinal não são de certo uma companhia para um lírio. Não dá para suportar. E então ter uma aparência tão humilde, como no meu caso, dizia o lírio para si mesmo. Ser tão insignificante como o passarinho diz que eu sou. Oh, porque afinal eu não nasci num outro lugar, sob outras circunstâncias. Oh, porque eu não me tornei afinal uma coroa imperial. Pois o passarinho me contara que a coroa imperial era considerado o mais belo entre todos os lírios, e era objeto de inveja de todos os outros lírios. O lírio percebeu de certo, infelizmente, que a preocupação o abalara, mas então falou para si mesmo, apelando para a razão, não, porém, com tanta razão que tirasse a preocupação da cabeça, mas de um modo que ele mesmo se convenceu de que a preocupação era correta. Pois, dizia ele, meu desejo não é, afinal de contas, nenhum desejo irrazoável. Eu não exijo, afinal, algo de impossível. Tornar-me alguma coisa que eu não seja, um pássaro, por exemplo. Meu desejo é tão somente tornar-me um lírio glorioso, ou quem sabe até o mais glorioso de todos. Enquanto ocorria tudo isso, o passarinho voava para lá e para cá, e a inquietação do lírio era alimentada a cada uma de suas visitas e a cada uma de suas separações. Por fim, ele se confiou inteiramente ao pássaro. Uma hora noturna combinaram que na manhã seguinte aconteceria uma mudança e se poria um fim à preocupação. Na manhã seguinte, bem cedo, veio o passarinho, com seu bico escavou a terra ao redor da raiz do lírio.
de modo que assim ele pudesse ficar livre. Tendo sucedido isto, o pássaro tomou o lírio sob sua asa e voou dali embora. Com efeito, a combinação era a de que o pássaro voaria com o lírio para lá onde floresciam os lírios vistosos. Depois o pássaro deveria novamente auxiliar para deixá-lo plantado ali, para ver se com a mudança de lugar e o novo ambiente não sucederia ao lírio tornar-se um lírio vistoso na companhia dos outros muitos, ou talvez até uma coroa imperial, invejada por todos os demais. Ai, no caminho o lírio ia murchando. Se o lírio aflito se tivesse contentado em ser lírio, não se teria afligido. Se não se tivesse preocupado, teria ficado parado lá onde estava, em toda a sua formosura, teria aí sido justamente aquele lírio sobre o qual o pastor falou no domingo passado, quando repetia a palavra do Evangelho. Observai o lírio, eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória vestiu-se como ele. Pois de outro modo não se pode afinal compreender o Evangelho. Pelo contrário, é triste e sim, quase horrível, ainda que seja verdade, que um comentador da Sagrada Escritura, a propósito desta passagem sobre os lírios, se sentisse motivado, tal como o passarinho, a esclarecer que a coroa imperial cresce espontaneamente naquelas paragens, como se assim se pudesse compreender melhor que o lírio sobrepujava em formosura Salomão, como se assim se pudesse compreender melhor o Evangelho, que portanto não se adequaria ao lírio não vistoso. Assim se passou então com o lírio preocupado, cuja preocupação estava em se tornar um lírio magnífico ou quiçá uma coroa imperial. O lírio é o ser humano, o pássaro malvado é o inquieto pensamento da comparação, que vagueia por toda parte em círculos, inconstante e cheio de caprichos, e recolhe o saber malsão da diferença. E tal como o pássaro não se colocou no lugar do lírio, assim a comparação o faz. Com ela, o ser humano coloca-se no lugar de um outro, ou coloca um outro no seu lugar. O passarinho é o poeta, o sedutor, ou aquilo que há de poético e sedutor no ser humano. O poético é como a fala do pássaro, verdadeira e falsa, poesia e verdade. Pois é verdade que existe a diferença, e que há muito a se dizer sobre ela, mas o poético consiste em que a diferença seja apaixonadamente, no desespero ou no júbilo, o mais elevado, e isto é eternamente falso. Na aflição da comparação, o preocupado vai afinal tão longe que esquece, por causa da diferença, que ele é um ser humano, de modo que desesperadamente acha que é de tal modo diferente de outros homens, que quase crê ser diferente daquilo que é ser homem, assim como o pássaro também achava que o lírio era tão pouco vistoso que até surgia a questão se ele seria realmente um lírio. Mas a defesa supostamente razoável da preocupação é sempre esta, de que a gente não exige algo de irrazoável, tornar-se um pássaro, por exemplo, mas apenas tornar-se esta coisa determinada, que não se é, mesmo que esta coisa determinada pareça, por sua vez, a outros preocupados como algo puramente insignificante. Quando então a comparação com o movimento do pássaro para lá e para cá inflamou a paixão da preocupação e arrancou o preocupado do solo da terra, isto é, do querer ser aquilo para que ele está destinado, aí parece por um momento como se agora a comparação viesse para levar o preocupado ao seu objetivo almejado. Mas ela vem de certo e o leva, contudo, apenas assim como quando a morte leva um ser humano, faz o preocupado falecer no oscilar do desânimo. Agora, na medida em que o homem, não sem um sorriso, pode pensar na aflição do lírio por tornar-se coroa imperial, pode dar-se conta de que este morreu no meio do caminho. Aí reflita um homem que, pelo contrário, seria de se lamentar se um ser humano se afligisse por coisas assim tão irrazoáveis. Tão irrazoáveis assim, mas não, como me atreveria a deixar as coisas assim em suspenso? Como ousaria assim seriamente mirar os mestres divinamente indicados? Os lírios no campo.
Não, o lírio não se preocupa desta maneira, justamente por isso devemos aprender dele. E quando então o ser humano, tal como o lírio, contenta-se com ser homem, aí ele não adoece de preocupação temporal. E quando não se preocupa temporalmente, aí fica naquele lugar que lhe foi indicado. E quando ali permanece, aí a verdade completa também que ele, ao ser homem, é mais glorioso do que a glória de Salomão. O que aprende dos lírios, portanto, o preocupado. Ele aprende a se contentar em ser homem e a não se afligir com a diferença entre um homem e outro. Aprende a falar com a mesma brevidade, com a mesma solenidade, com a mesma elevação sobre ser homem, como o Evangelho fala com brevidade sobre os lírios. E esta é, afinal, por certo, também a maneira humana empregada nas ocasiões mais solenes. Pensemos em Salomão. Quando ele se veste com a púrpura real, quando senta de modo majestoso ao trono em toda a sua glória, aí sim, aí dá para falar-se de um modo tão solene que o orador até diz: Vossa Majestade. Mas quando na linguagem eterna da seriedade se há de falar com a mais alta solenidade, aí o que se diz é: homem. E justamente o mesmo dizemos nós para o mais humilde de todos, quando ele, como Lázaro, jaz quase irreconhecível na pobreza e na miséria, dizemos: homem. E no momento decisivo para uma vida humana, quando se oferece a eleição da diferença, nós lhe dizemos: homem. E no momento decisivo da morte, quando todas as diferenças são abolidas, dizemos: homem. Contudo, assim não falamos de um modo inferior, ao contrário, dizemos o mais elevado, porque isto de ser homem não é inferior às diferenças, mas é superior a elas, pois aquela glória essencialmente igual entre todos os seres humanos não é, contudo, a triste igualdade da morte, tão pouco como a igualdade essencial entre todos os lírios, que afinal é justamente a igualdade na formosura. Toda preocupação mundana tem seu motivo ou razão no fato de que um homem não quer contentar-se em ser um homem, no fato de que, pela comparação, seu desejo aflito orienta-se para a diferença. Da preocupação terrena e temporal, ao contrário, a gente não se atreve a dizer diretamente e sem mais que esta seria uma invenção da comparação, pois que um homem, no verdadeiro instante do aperto, necessita de alimentos e de roupas. Isto ele não inventa pela comparação. Aquele que vivesse solitário entre os lírios do campo também o descobriria. A preocupação com a alimentação, ou como mais usualmente é chamada num triste plural, as preocupações com a alimentação, não são diretamente uma invenção da comparação. Uma outra coisa é quando, de incontáveis maneiras, a comparação trabalha de modo ambíguo com as definições do que se deveria entender por preocupação com a alimentação, se acaso não teria de ser afinal. Mas não, o preocupado não quereria, afinal, justamente para evitar a comparação, que algum outro homem lhe viesse falar sobre isto. Pois bem, formulemos então assim: se não se deveria poder aprender bastante dos pássaros a respeito desta preocupação. Eis o que queremos observar agora. Como é que aquele a quem o cuidado pela alimentação causa preocupação, ao prestar atenção corretamente às aves do céu, aprende a contentar-se em ser homem? Olhai as aves do céu. Olhai para elas, quer dizer, atentai exatamente para elas. Assim o pescador chega pela manhã e examina a linha que à noite ele lançara ao mar. Assim chega o médico e examina o enfermo. Assim fica a criança, se detém e examina quando o adulto faz algo que ela nunca tinha visto. Assim se deve, não com a mente dividida e os pensamentos dispersos, mas com a atenção e reflexão concentradas, se possível com admiração, atentar detidamente aos pássaros. Assim se deve, não com a mente dividida e os pensamentos dispersos, mas com atenção e reflexão concentradas, se possível com admiração, atentar detidamente aos pássaros. Se alguém dissesse: um pássaro a gente já viu tantas vezes, não há por certo, afinal de contas, nada de notável.
Então este não compreendeu o convite do Evangelho sobre os pássaros do céu. Os pássaros do céu, ou como é dito num outro lugar, os pássaros debaixo do céu. Pois é claro que a gente também vê pássaros no solo. A gente os vê no chão, mas se devemos tirar bom proveito de observá-los, temos de olhá-los debaixo do céu, ou contudo recordar constantemente na imaginação que a moradia deles é debaixo do céu. Se alguém pudesse, ao ver frequentemente um pássaro no solo, esquecer que ele era um pássaro do céu, ter-se-ia impedido a si mesmo de compreender o Evangelho sobre as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Como poderiam acontecer tais coisas, onde os pássaros têm seu refúgio, debaixo do céu, lá onde vivem sem prevenção, sem a prevenção da temporalidade, desconhecendo o tempo no instante? O homem prevenido sobre a terra aprende do tempo a utilizar o tempo, e quando, a partir de um tempo passado, ele tem o celeiro lotado e está precavido para o tempo presente, aí ele cuida de plantar de novo para uma colheita futura, para que outra vez venha a ter o celeiro cheio para um tempo futuro. Por isso se utilizam ali 3 palavras para designar o trabalho da prevenção. Não se diz brevemente como sobre os lírios. Eles não trabalham. Com as 3 palavras indica-se a determinação do tempo que se situa na base da prevenção. E, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. O Pai Celeste, sim, é evidente, tem de ser Ele, já que o observador olha para as aves debaixo do céu. Pois lá aonde o camponês vai de manhã, ao meio-dia e à tarde, chama as aves, reunindo-as e as alimenta, lá o observador pode facilmente equivocar-se e acreditar que é o camponês quem alimenta as aves. Mas lá onde não existe nenhum camponês, no campo aberto, lá onde não há nenhuma despensa debaixo do céu, lá onde as aves despreocupadas, sem semear, sem colher, sem ajuntar no celeiro, e sem preocupações com a alimentação, voejam leves sobre os bosques e os lagos. Lá, afinal, tem de ser, por certo, o Pai Celeste quem as alimenta. Ele as alimenta, ou deveríamos dizer, talvez, tolamente, o que de certo muito camponês tolo já disse. As aves roubam. Deste modo, quem alimenta as aves é propriamente o camponês, porque essas de fato roubam dele. E se um pensamento humano mergulhasse tão fundo na baixa miséria que, em seriedade contrariada, ele chegasse a pensar em uma tal coisa, como poderia então aprender a elevação das aves do céu? Como é que isto poderia ajudá-lo a examinar as aves do céu? E, no entanto, isto deveria com certeza auxiliá-lo, caso ele simplesmente quisesse olhar para elas, ou seja, atentar detidamente nelas, tornar a aprender a esquecer o senso comum rasteiro que, de forma desumana, tornou sua alma mesquinha. Não, o Pai Celeste alimenta as aves, e isto a despeito de que elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Quer dizer, é o Pai Celeste quem alimenta também as criaturas que semeiam, colhem e ajuntam nos celeiros. E por isso aquele que alimenta a si mesmo deve aprender dos pássaros, que é, afinal de contas, o Pai Celeste quem o alimenta. Mas aquele que nada, simplesmente nada possui na terra, aquele que assim igualmente vive debaixo do céu, aquele que com tristeza percebe que está muito próximo no alegre parentesco com os pássaros do céu, aprende que é o Pai Celeste que os alimenta. Olhai as aves do céu, vosso Pai Celeste as alimenta. Quão breve, quão solene, quão igualitário é este discurso. Fala-se de todas as aves, nenhuma única é esquecida no discurso que explica que o Pai Celeste jamais esquece de uma única dessas. Ele que abre sua mão suave e sacia tudo o que vive à vontade. No discurso do Evangelho sobre os pássaros não se menciona nem um pouco alguma diferença, que um deles talvez recebesse abundantemente, o outro parcamente, um deles talvez provisão por um tempo um pouco mais longo, o outro somente o necessário para o momento. Que uma vez ou outra um deles teve de esperar em vão, teve de talvez deitar-se faminto,
Não, apenas se fala sobre as aves e de que o Pai Celeste as alimenta. Contudo, talvez alguém diga: ainda que um pássaro de vez em quando recebesse de menos, ainda que aí também morresse um pássaro de fome, a coisa por certo não seria assim tão grave. Como é que deste modo um homem poderia ter um coração para falar assim sobre os pássaros? A preocupação pelo sustento não é e será sempre essencialmente a mesma, quer seja a ave que a tenha, quer seja um homem. Deveria o homem altivo desdenhar esta preocupação se fosse apenas o pássaro quem a tivesse e o homem estivesse livre dela? Ou seria irrazoável da parte do pássaro preocupar-se com tais insignificâncias, mas não seria irrazoável da parte do homem racional preocupar-se com as mesmas insignificâncias? Suponhamos que a vida do pássaro não deixasse de conhecer esta diferença no que se refere ao sustento, a qual se faz valer tanto pior entre os homens. Suponhamos que esta diferença ocupasse e preocupasse as aves da mesma maneira como preocupa o homem. Da mesma maneira, quando se admite isto, aí o discurso pode afinal evitar. Aquilo que ao preocupado tanto desagradaria, que um outro homem lhe falasse sobre a preocupação dele. De modo que o discurso pode permanecer lá fora no campo, junto aos pássaros, e conversar sobre a preocupação do pássaro. Era uma vez uma pomba do mato. Lá onde a admiração habita junto com o calafrio, em meio aos troncos aprumados e isolados, esta tinha o seu ninho. Próximo dali, porém, lá onde a fumaça se eleva da casa do camponês, moravam alguns de seus parentes mais distantes. Algumas pombas domésticas. Com um par dessas, ela seguidamente se encontrava. Com efeito, assentava-se sobre um galho que se inclinava por cima da quinta do camponês. As duas pombas domésticas assentavam-se na cumeeira do telhado, mas a distância não era tão grande que impedisse de trocarem opiniões entre si numa conversa. Um belo dia conversavam sobre assuntos dos tempos e sobre o sustento. A pomba do mato dizia: eu tenho tido até agora, de um jeito ou de outro, o meu sustento. Deixo a cada dia suas dificuldades e deste modo vou avançando pelo mundo. As pombas mansas escutaram com atenção, não sem experimentarem uma certa emoção voluptuosa perpassar todo o corpo, a que se chama pavonear-se. Depois responderam: não, aí nós procedemos de outro modo. No nosso caso, isto é, na casa do rico camponês com quem vivemos, a gente tem um futuro assegurado. Quando chega o tempo da colheita, então eu me sento, ou o meu esposo, um dos dois se assenta lá em cima do telhado e observa. Então o camponês vai trazendo, uma depois da outra, carradas de grãos, e quando ele assim carregou para dentro tantas que eu nem consigo mais contar, aí sei que há provisão suficiente para muito tempo. Eu sei por experiência. Logo que terminou de falar assim, voltou-se, não sem um certo amor próprio, para seu esposo, assentado junto a ela, como se dissesse: não é verdade, maridinho? Nós dois temos o nosso garantido. Quando a pomba do mato foi para seu lugar, refletiu mais de perto sobre aquele assunto. Prontamente lhe ocorreu que deveria ser uma grande comodidade saber desta maneira que se tinha um sustento garantido por longo tempo, e ao contrário era miserável viver assim constantemente num rumo incerto, de modo que jamais se ousasse dizer que a gente sabe que está provido. Por isso seria então melhor, pensou consigo mesma, que tu experimentasses para ver se não conseguirias recolher uma provisão maior, que poderias deixar colocado num ou noutro lugar bem seguro. Na manhã seguinte ela despertou mais cedo do que de costume e teve tanta trabalheira para recolher que quase nem teve tempo para comer ou para se alimentar bastante. Mas era como se uma fatalidade pairasse sobre ela, como se não lhe fosse permitido ajuntar prosperidade, pois cada vez que tinha reunido uma pequena provisão e a escondido num ou noutro lugar supostamente seguro, quando voltava para conferir já havia desaparecido. Neste ínterim não ocorreu nenhuma mudança essencial em relação ao sustento. Ela encontrava cada dia o seu alimento do mesmo modo como antes. E, à medida em que se tornava mais escasso para ela,
Isso acontecia porque ela queria juntar e porque ela nem se dava tempo para se alimentar, pois caso contrário ela teria o sustento tão abundante como antes. Ai, e contudo correu-lhe uma grande mudança. Ela não sofria de nenhuma carência real, mas tinha assumido uma noção de carência para o futuro. Havia perdido sua tranquilidade. Agora tinha preocupação com a alimentação. Preocupação econômica. Desde então a pomba do mato ficou aflita, suas penas perderam o brilho da cor, sua fuga perdeu a leveza. Seu dia passava numa tentativa infrutífera de ajuntar prosperidade. Seus sonhos eram os planos impotentes da imaginação. Não estava mais alegre. Estava, assim, quase invejosa das pombas ricas. Encontrava seu alimento todo dia, satisfazia-se e, contudo, parecia que não ficava satisfeita, porque passava fome por longo tempo ao se preocupar com o alimento. Ela se aprisionara a si mesma naquela armadilha, na qual nenhum caçador de pássaros podia retê-la, na qual somente aquele que é livre pode aprisionar-se a si mesmo, na representação, na qual somente aquele que é livre pode aprisionar-se a si mesmo, na representação. É bem verdade, dizia para si mesma. É bem verdade que quando cada dia eu consigo tanto quanto sou capaz de comer, aí eu tenho o meu sustento. A grande provisão que eu desejo ajuntar, eu não poderia comer de uma só vez, e num certo sentido a gente não pode mais do que se fartar. Seria, porém, uma grande comodidade ser liberado desta incerteza pela qual a gente se torna tão dependente. Pode bem ser, dizia para si mesma, que as pombas domésticas comprem caro o seu sustento garantido. Pode bem ser que elas, no fundo, tenham muitas preocupações, das quais eu até agora estava liberada, mas este asseguramento do futuro paira constantemente diante de minha cabeça. Oh, porque eu fiquei afinal uma pobre pomba do mato e não uma das pombas ricas. Assim ela ainda percebeu que a preocupação esgotava suas forças, mas aí ela falou para si mesma de um modo razoável, contudo não tão razoável que expulsasse a aflição de seu pensamento e levasse sua mente ao repouso, mas de tal modo que ela se convenceu de que a preocupação era correta. Eu não exijo, afinal, nada de irrazoável, dizia ela, ou algo de impossível, afinal eu não exijo tornar-me como o camponês rico, mas apenas como uma das pombas ricas. Por fim ela imaginou uma artimanha. Um dia voou para lá e se assentou na cumeeira do telhado do camponês entre as pombas mansas. Quando ela depois se deu conta de que havia um lugar para dentro do qual essas voavam, voou também para dentro, pois ali devia de certo estar a despensa com as provisões. Mas quando ao anoitecer veio o camponês e fechou o pombal, ele prontamente descobriu a pomba desconhecida. Esta foi depois depositada numa pequena gaiola só para ela até o dia seguinte, quando então foi morta e libertada das preocupações com a alimentação. Que pena! A preocupada pomba do mato não apenas se havia aprisionado a si mesma na preocupação, mas também se aprisionara a si mesma no pombal, para a morte. Se a pomba do mato se tivesse contentado em ser o que ela era, uma ave do céu, então ela teria tido seu sustento. Então o Pai Celeste a teria alimentado. Então ela teria, nas condições da incerteza, permanecido lá aonde ela pertencia, lá onde os troncos eretos e isolados melancolicamente combinam com o gorjeio arrulhante da pomba do mato. Então ela teria sido aquela sobre a qual o pastor falava no domingo, quando repetia a palavra do Evangelho. Olhai as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto o vosso Pai Celestial as alimenta. A pomba do mato é o ser humano, mas não nos esqueçamos de que o discurso, apenas por deferência com o preocupado, utilizou a pomba do mato como exemplo. Sim, tal como quando uma criança da mais alta nobreza está sendo educada e uma criança pobre é mantida por perto para receber os castigos no lugar do príncipe,
Foi assim que o discurso jogou tudo sobre a pomba do mato, e esta o aceitou de boa vontade, pois sabe muito bem que ela é um daqueles mestres incumbidos por Deus, dos quais nós devemos aprender. Mas tais coisas um mestre também faz, de vez em quando, ao mostrar em si mesmo a coisa errada, contra a qual ele quer advertir. A pomba do mato ela mesma não tem tais cuidados. Ela é realmente aquela de quem fala o Evangelho. Portanto, a pomba do mato é o ser humano. Quando ele, como aquela, contenta-se em ser um homem, então entende o que aprende do pássaro do céu, que o Pai Celeste o alimenta. Mas se o Pai Celeste o alimenta, aí ele fica afinal sem preocupação com o sustento, dado que ele não habita meramente como as pombas domésticas, junto ao rico camponês, mas habita junto àquele que é mais rico do que todos. Ele habita realmente junto a ele, pois dado que o céu e a terra são a casa e a propriedade de Deus, então o ser humano mora de fato junto a ele. Ou seja, contentar-se em ser um homem, contentar-se em ser um humilde, a criatura que tão pouco é capaz de se sustentar a si mesma, como de criar a si mesma. Mas se pelo contrário o ser humano quer esquecer Deus e alimentar-se a si mesmo, então temos a preocupação com o sustento. É de certo louvável e agradável a Deus que um homem plante e ajunte e recolha no celeiro, que trabalhe para encontrar o alimento. Mas se vier a esquecer Deus e achar que com o seu trabalho vai alimentar a si mesmo, então ele terá preocupação com o sustento. O homem mais rico de todos os que já existiram, caso ele se esqueça de Deus e ache que se alimenta a si mesmo, tem também ele preocupação com o sustento. Pois não vamos falar de maneira tola e mesquinha, dizendo que o rico está livre da preocupação com o sustento, e o pobre não. É de certo louvável e agradável a Deus que um homem plante e ajunte e recolha no celeiro, que trabalhe para encontrar o alimento, mas se vier a esquecer Deus e achar que com o seu trabalho vai alimentar a si mesmo, então ele terá preocupação com o sustento. O homem mais rico de todos os que já existiram, caso ele se esqueça de Deus e ache que se alimenta a si mesmo, tem também ele preocupação com o sustento. Pois não vamos falar de maneira tola e mesquinha, dizendo que o rico está livre da preocupação com o sustento e o pobre não. Não, somente está livre aquele que, contentando-se em ser homem, compreende que o Pai Celeste o alimenta, e disto é capaz tanto o pobre quanto o rico. Não, somente está livre aquele que, contentando-se em ser homem, compreende que o Pai Celeste o alimenta, e disto é capaz tanto o pobre quanto o rico. Preocupação com o sustento, econômica, é por isso a armadilha na qual nenhum poder exterior, nenhuma realidade efetiva é capaz de aprisionar um ser humano, porém na qual somente ele é capaz de aprisionar a si mesmo, o rico tão bem quanto o pobre, logo que não se contenta em ser um homem. Com efeito, quando ele não quer contentar-se com isso, o que é então o mais que ele exige? O mais é ser ele mesmo sua própria providência para toda a vida, ou quiçá apenas para o dia de amanhã. E quando ele o quer, então ele entra engenhosamente na armadilha, o rico, tão bem quanto o pobre. Deste modo ele quer, por assim dizer, colocar um muro ao redor de si, numa mancha de terra pequena ou grande, que não deva ser objeto da providência de Deus e dos sustentadores, criados do Pai Celestial. Talvez não perceba, antes que seja demasiado tarde, que nesta segurança entrincheirada ele mora, de fato, numa prisão. Ele mesmo faz aquilo que o camponês fez com a pomba do mato. Ele próprio tranca a gaiola e crê que agora está seguro e agora está justamente aprisionado, ou, o que pode ser expresso também de uma outra maneira, agora está excluído dos cuidados da providência e deixado à mercê da preocupação com o sustento. Pois só está aprisionado e excluído aquele que se encerrou nos seus bens, muitos ou poucos, achando que se
achando que se alimentava a si mesmo. E só é livre sem preocupação de sustento aquele que, com muitos ou com poucos bens, sim, mesmo na penúria, compreende que o Pai Celeste o alimenta. E esse que, num entendimento atrevido e engenhosamente, se trancou a si mesmo nestas coisas, e com estas coisas se aprisionou, esse justamente, tal como a pomba do mato, em sentido espiritual, aprisionou-se a si mesmo, condenado à morte. Já desta maneira se evidencia que a preocupação com o sustento surge pela comparação. Aqui, com efeito, mostra-se de um modo terrível que um homem não quer contentar-se em ser homem, mas quer comparar-se com Deus. Quer ter uma segurança graças a si mesmo, como a nenhum homem é permitido ter. Segurança esta que, por isso, é justamente a preocupação com o sustento. Mas também, de outras maneiras, se mostra que a preocupação com o sustento surge pela comparação, ou seja, na medida em que a preocupação com o sustento não é a necessidade real do dia de hoje, mas sim a representação de uma futura. Surge outra vez a comparação pelo fato de um homem não querer contentar-se em ser homem. A pobre ave do céu se comparava com as aves ricas. Por causa desta comparação, ela descobria a preocupação com o sustento. O que significa ter fome e achar alimento, isto ela já sabia há muito tempo, mas preocupação com o sustento antes ela não havia tido. E então estas determinações, rico e pobre, não estavam separadas entre si por um abismo escancarado, dado que elas, pelo contrário, se tocam mutuamente no convívio contínuo e inconstante conflito fronteiriço. E aí, além disso, as diferentes perspectivas modificam mais ou menos a determinação. Assim pode também ser o terceiro da comparação o mais extremamente diferente. Na preocupação com o sustento não quer então o preocupado contentar-se em ser homem, mas quer ser ou ter a diferença, quer ser o rico, afortunado, abastado, de alguma maneira assegurado e assim por diante. Ele não observa com efeito as aves do céu, afastadas da diversidade da vida humana, mas olha para os outros comparando-se, olha para a diversidade, e sua preocupação com o sustento é uma relação de comparação. E ainda que o preocupado não fixe desta maneira a sua atenção sobre a diferença de graus e chame de preocupação com o sustento isto, que é antes aflição mundana, pois afinal de contas isto não é preocupação com o sustento. Preocupar-se com possuir tanto quanto este ou aquele, ainda que não seja este o caso, encontra-se contudo uma comparação na base da preocupação com o sustento, à medida que esta não é a expressão para a necessidade real, mas sim imaginada. De onde provém que o pássaro não tenha preocupação com o sustento? Do fato de ele não comparar um dia com o outro e, de acordo com a palavra do Evangelho, deixar a cada dia a sua dificuldade. Mesmo, porém, que o preocupado não compare sua condição com a de um outro homem e, neste sentido, se mantenha puro deste mundo, a comparação é talvez uma das mais corrompidas espécies de mancha. Quando, contudo, ansiosamente compara um dia com o outro, se num dia em que teve ganho abundante diz, mas amanhã. E se no dia em que tem pouco se diz, ele diz, amanhã ainda será pior. Assim está ele comparando. E se um tal preocupado lesse isto, oxalá não se impacientasse com um palestrante. De bom grado eu faria como fez um sábio pagão, por deferência ao objeto do discurso. Cobria seu rosto. De bom grado eu faria assim por respeito à preocupação. Cobriria minha face, de modo a não ver ninguém, e falaria sobre a ave do céu. Foi afinal devido a esta espécie de comparação que a pomba do mato, no convívio preocupado da aflição consigo mesma, de um dia para o outro, descobriu a preocupação com o sustento. Admitiu afinal que ela tinha o seu ganho, mas a insegurança a entristecia. Parecia que ela ficava tão dependente de Deus. Causava-lhe desgosto que jamais pudesse falar com segurança sobre o próximo dia. Mas não nos esqueçamos de que ela podia sim, num sentido divino, falar com segurança, se ela dissesse, o Pai Celeste me alimentará bastante amanhã. Não nos esqueçamos de que falaria com a maior de todas as seguranças sobre o dia de amanhã, se ela se limitasse com
muita interioridade a apenas agradecer pelo dia de hoje. As coisas não são assim? Se acaso houvesse uma jovem apaixonada, a quem um amado viesse e visitasse, e se acaso aí ela lhe dissesse, voltas então de novo amanhã, neste caso haveria alguma aflição em seu amor. Mas se ela, sem nomear o dia de amanhã, se jogasse em seus braços e dissesse, obrigada por teres vindo hoje, então ela estaria bem tranquila pelo dia de amanhã. Ou caso houvesse duas jovens e uma delas dissesse ao seu amado, volta então amanhã outra vez, e a outra dissesse, obrigada por teres vindo hoje, qual destas duas estaria mais convencida de que seu amado haveria de retornar no dia de amanhã? No mundo, bem frequentemente, leva-se adiante a inútil e talvez vã discórdia. Quando o pobre diz ao rico, sim, para ti é fácil, estás livre da preocupação com o sustento. Quisera Deus, porém, que o pobre pudesse compreender direito o quanto o Evangelho quer o que é muito melhor para isto, igualitária e mais amorosamente. Na verdade, o Evangelho não se deixa encantar pela ilusão sensorial da diferença visível. Não se deixa enfeitiçar a tomar partido por algum homem contra algum outro homem. Com o rico contra o pobre ou com o pobre contra o rico. O não ter preocupação com o sustento é, em verdade, uma coisa agradável aos olhos de Deus. Teria então, de certo, o rico, sem mais nem menos, esta vantagem, e o pobre estaria excluído dela? Ai, não! Se o pobre se contentasse mesmo em ser um homem, e aprendesse das aves do céu a estar sem preocupação com o sustento, então ele poderia levar-se com simplicidade por sobre a diferença aparente. Ele talvez se sentisse de vez em quando motivado a dizer, coitado do rico, afinal, este sim tem preocupação com o sustento. Pois qual é o homem que pode dizer, com razão e com verdade, estas palavras? Eu não tenho nenhuma preocupação com o sustento. Se o rico, ao dizê-lo, aponta para as suas riquezas, será que há vestígios de sentido em sua fala? Não se contradiz no mesmo instante, de forma que clama aos céus, ele que se atém à preocupação com o sustento, enquanto a mantém afastada com seus tesouros e por preocupação com o sustento os vigia e os aumenta? Sim, se o rico abandonasse todos os seus bens, lançasse para longe de si dinheiros e preocupações com o sustento e dissesse, eu não tenho preocupação com o sustento, só então haveria afinal sentido em seu discurso. Este é de fato o caso do pobre quando ele, que nada possui e neste sentido nada tem para jogar fora, joga a preocupação com o sustento para cima de Deus e diz, eu não tenho nenhuma preocupação com o sustento. Não é desta maneira que as riquezas têm de ser afastadas, se é que deveria haver algum sentido, pelo menos, no discurso? Se alguém que possuísse uma dispendiosa coleção de esplêndidos medicamentos, dos quais tomasse alguma coisa todo dia, quisesse, apontando para os remédios, dizer, eu não estou doente, não seria esta uma gritante contradição? Com bastante frequência leva-se adiante no mundo, entre uns e outros homens, o insatisfeito conflito da comparação sobre dependência e independência, sobre a sorte que há em ser independente e o pesado que é ser dependente. E, no entanto, jamais a linguagem humana e jamais o pensamento descobriram um símbolo mais belo para a independência do que o pobre pássaro do céu. E contudo, nenhum discurso pode ser mais estranho que o de que fosse tão pesado ser, leve como o pássaro, ser dependente de seus tesouros, isto é, dependência e pesada servidão, ser dependente de Deus, totalmente dependente, isto é, independência. A preocupada pomba do mato temia tolamente ficar de todo dependente de Deus, por isso cessou de ser independente e de ser um símbolo da independência. Deixou de ser a pobre ave do céu, que é totalmente dependente de Deus. Dependência de Deus é a única independência, pois Deus não tem peso, só o tem o terreno e especialmente os tesouros terrenos. Aquele então que é de todo dependente dele é leve. Assim ocorre com o pobre quando ele, contente em ser homem, observa a ave do céu, observa
debaixo do céu para o qual olha sempre aquele que está orando, o suplicante. Não, o independente, é na verdade um gratulante. Contentar-se em ser homem, contentar-se em ser homem. Era disto que tratava este discurso, e de como o preocupado o aprende dos lírios do campo e das aves do céu, e de como, em contraste, a comparação engendrou a aflição terrena, e de como ela engendrou o cuidado com o sustento. É claro que foi um homem quem discursou, mas, apoiado pelos lírios e pelas aves, ele falou sobre os lírios e as aves. E assim o fato de ele ser o orador não implica em nenhuma comparação com algum outro ser humano, como se aquele tivesse alguma vantagem por ser orador. Não, aqui volta a imperar a igualdade frente a frente, com os mestres divinamente nomeados, os lírios do campo e as aves do céu. Um que está a pedir, 77, 71. Um que agradece, que dá graças, gratulante, via a via, frente a frente, via a via. Certo, então, muito obrigado pela atenção. Ainda há mais partes aqui, vai continuar o discurso edificante. O texto sobrepujante de um lirismo magistral, certo? Então, tem mais coisas aqui que vamos continuar nas próximas leituras, certo? Os discursos edificantes do Soren Kierkegaard.